Eu sei exatamente como construir a minha vida dos sonhos, mas eu simplesmente não consigo fazer e executar. Essa foi a frase que eu escutei um dia desses aqui no YouTube, no canal de uma menina que eu comecei a acompanhar. E ela disse exatamente essa frase, e essa frase me pegou demais. E é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, né? Sobre mentalidade, né? Por que por muitas das vezes a gente até sabe o que fazer para se tornar conhecida no mundo beauty, para começar a atrair clientes, para começar a fidelizar clientes e de fato viver da área beauty, mas a gente simplesmente não faz. Então, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Teixeira e eu sou mentora de outras profissionais da área beauty. E aqui nesse canal a gente conversa sobre marketing, fidelização de clientes e também empreendedorismo beauty e mentalidade. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade, principalmente porque algumas pessoas, por mais que até saibam, né, quais são as estratégias para poder crescer no mundo beauty, simplesmente escolhem não executar e continuar sentada no sofá. E a gente sabe que com esse comportamento a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, hoje eu trouxe 3 tópicos para a gente discutir sobre esse assunto, que são tópicos que eu acho que causam essa falta de execução por parte de muitas de vocês e por isso vocês não conseguem sair do lugar. Esse assunto, quando eu vi, me despertou bastante interesse, porque é uma coisa que todos nós passamos, independente se a gente é do mundo beauty ou não, né? Principalmente a gente empreendedora, a gente procrastina demais as coisas. Então é um problema geral, né, que atinge várias pessoas, atinge também, né, como pessoa, e eu resolvi trazer para vocês esse tema para a gente discutir hoje e mudar essa situação, né? Porque por mais que muitas pessoas sentem isso, são níveis diferentes, né? Então, às vezes você está num nível mais grave, outra pessoa já está num nível, né, que dá para controlar ali, mas isso é determinante para você alcançar os seus resultados no mundo beauty e em qualquer outra área também, mas aqui a gente fala exclusivamente para outras profissionais da beleza. Então, o primeiro tópico que eu acho que por que isso acontece é a mentalidade de CLT, né? Por muitas vezes, quando a gente começa no mundo beauty, né, a gente ainda está no CLT ou acabou de sair, né, do CLT para poder empreender no mundo beauty. Então é tudo muito novo pra gente, a gente ainda está acostumado com aquela mentalidade de CLT, que independente se fizer alguma coisa na empresa ou não, no final do mês o salário vai estar na conta bonitinho. Ainda tem aquela questão de saber o que fazer, eu não sei o que fazer porque não tem ninguém mandando em você. Então você não sabe, você não tem metas e objetivos claros para poder bater, você não tem alguém te cobrando ali o tempo todo para você fazer, olha, vamos embora. Não tem isso, é você por você mesmo. Então, se você não tiver clareza, você não consegue definir, né, o que você precisa fazer para alcançar a sua vida dos sonhos e principalmente se você não tiver disciplina, você também não consegue. Então é de extrema importância que a gente mude essa mentalidade de CLT para uma mentalidade de empreendedora. Aqui no empreendedorismo você tem que entender que é você por você mesma. Então é você que tem que definir suas metas, é você que tem que se cobrar, né, fazer uma autocobrança com você mesma para você conseguir executar aquilo. Então é todo dia uma luta diária, né, de vencer aí a sua mentalidade para ela ir mudando aos poucos. Então, para mim, esse é um dos principais pontos que, por mais que você saiba a estratégia, às vezes você não faz. Porque essa mentalidade, né, de CLT, ela ainda comanda os comportamentos, as suas atitudes. Então, trate de mudar isso imediatamente para começar a ter resultados. Outro ponto que eu acho que também faz isso acontecer é o vitimismo, né? Pessoas vitimistas não crescem, não fazem nada. Por quê? Porque a pessoa que ela é vitimista, nada é culpa dela. Então, se eu tô sem cliente hoje, se a minha agenda não tá crescendo, né? Eu não tô conseguindo fidelizar as minhas clientes, eu não tô conseguindo crescer no mundo beauty, né? Desenvolver o meu negócio, isso não é culpa minha. Isso é culpa do mercado, que é muito competitivo, que tem muita concorrente, culpa da minha cidade, do meu bairro, que eu moro em cidade pequena, eu moro em cidade grande, é muito difícil, eu moro em cidade pequena, é muito difícil. Ah, não, porque as clientes não pagam pelo meu valor. Ah, não, porque as clientes, elas não me valorizam. É tudo culpa de outra pessoa, de outra coisa, nunca é culpa sua. Então, a pessoa vitimista, ela é essa pessoa. Então, uma coisa que vocês têm que aprender é a autorresponsabilidade, porque a partir do momento que a culpa é do outro, você não consegue mudar. Você não consegue mudar o outro, você consegue se mudar. Então, quando você trabalha a sua autorresponsabilidade e entende que se o meu resultado não está me agradando hoje, a culpa é minha, eu me coloco no lugar de, então se a culpa é minha, eu vou mudar.
Porque eu tenho o poder de me mudar, de mudar meu comportamento, minha atitude, minha mente. Agora, os outros eu não tenho como mudar. Então, quando a gente começa a trabalhar essa autorresponsabilidade, a gente começa a ter resultados, porque aí a gente começa a nos mudar, a mudar os nossos comportamentos e através deles a gente vai colher os nossos resultados. Então não seja essa pessoa que é vitimista, que tudo é culpa das outras pessoas e nunca de você mesmo. Se coloque sempre como autorresponsável na sua vida e principalmente no seu negócio, porque aí você vai conseguir ter controle da situação. E o último ponto para mim, que também é um ponto chave, porque empreendedoras, por mais que saibam a estratégia, não conseguem executar, é a procrastinação, que nada mais é que a junção desses dois tópicos anteriores, né? Por causa da mentalidade, da falta de clareza, falta de disciplina com você mesmo e também, né, desse ponto de vitimista, de nada é minha culpa, tudo é culpa do outro, eu vou procrastinando as decisões que eu tenho que tomar, as coisas que eu tenho que fazer, as atitudes que eu tenho que ter. Então, sempre que eu vou ver alguma coisa, às vezes você vê um vídeo no YouTube, você compra um curso, você faz alguma coisa e aí a pessoa te fala exatamente o que você tem que fazer e você vai lá e fala assim, não, agora eu já até sei o que eu tenho que postar. Ah, mas eu não vou postar agora não. Vou postar outro dia, porque, não, hoje eu não tô bem. Vou postar outro dia, porque agora eu tô sem criatividade, agora eu tô isso. Meu cenário não é ideal. E cria um tanto de desculpa na cabeça e não faz. E aí passa 1, 2, 3, 4, 5 meses e você não fez. E você continua estagnada no mesmo lugar, reclamando que a sua vida não mudou. Mas não mudou porque você não mudou. Porque é burro, é uma coisa que eu sempre escuto e eu sempre falo isso também. É burro você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não tem como. Se eu estou executando o plano A e o plano A não está me dando resultado, é burrice eu continuar no plano A e querer resultados diferentes. Não tem como. Muda para o plano B, porque senão você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se hoje você, na situação que você está, que você está procrastinando, que você está se vitimizando, que você está com essa mentalidade ainda de CLT e os seus resultados estão ruins, você não está gostando dos resultados, não está te dando, né, a vida que você merece, a vida que você sonha, muda de rota, muda a sua rota, porque isso, se você continuar fazendo isso, não vai mudar. Muda a sua rota, muda os seus objetivos, vai estudar, vai se especializar e vai principalmente executar. E por último, minhas águias, eu queria trazer aqui para vocês, porque eu compartilhei com vocês esse assunto nos stories também no Instagram, inclusive se você é daqui do YouTube e não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar meu @ descrito aqui para você me seguir, tá? E aí eu compartilhei nos stories e pedi a opinião de vocês, né, do porquê que isso acontece, do porquê que às vezes você sabe a estratégia, sabe o que tem que ser feito, mas mesmo assim não faz. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e uma das caixinhas me deixou bastante intrigada, eu quis trazer para cá. Que é essa caixinha aqui que está aparecendo na tela para vocês, onde a profissional disse que por muitas vezes ela não faz o que precisa fazer. Eu converso muito no meu perfil sobre captação de clientes, se mostrar de posicionamento e tudo isso, creio eu que ela quis dizer também bastante nessa parte. Mas ela me disse que se sente insegura, né, por causa da sua técnica. Ela é uma profissional iniciante, iniciou agora tem pouco tempo na área, então ela não é ainda segura na técnica que ela executa. Eu entendo esse sentimento, só que a única coisa que eu tenho para falar para ela e também para quem se sente assim, é que se você não divulgar o seu serviço agora, você vai desanimar tanto, porque você vai continuar sem clientes, sem agenda, você não vai conseguir se desenvolver, porque você vai estar nesse eterno looping de vou estudar técnica, vou estudar técnica, vou estudar técnica. Não que não tenha que estudar técnica, tem sim que estudar, tem sim que se aprimorar e ficar muito boa no que você faz. Mas você também tem que conseguir cliente. Se você está iniciando e você ainda não tem tanta segurança assim para atender outras pessoas, para poder divulgar o seu serviço, faz um programa de modelos, gente. O programa de modelos me ajudou muito no início, porque a pessoa pagava um valor muito abaixo de uma unha de gel, então ela não esperava, né, tanta coisa assim. Mesmo assim, eu entregava o meu melhor. Às vezes a minha unha realmente não era muito boa, mas eu compensava com um atendimento excepcional, eu compensava, e não porque era excepcional de chique, tá, gente? Porque eu tava no meu início também, eu não tinha nada de chiqueza, mas é como eu sempre digo pra vocês, o básico bem feito, é atender a cliente com um sorriso no rosto, se importar com a cliente, e aí ela fica tão encantada que ela volta. E às vezes aquela modelo se torna uma cliente fiel depois. Eu no meu início tive muitas pessoas que foram as minhas modelos e depois viraram as minhas clientes
fidelizadas e iam todo mês. E a minha técnica foi só melhorando, porque a cada dia você chama modelos, quando você conquista clientes, a cada dia mais você vai atendendo, você vai ganhando segurança, você vai treinando, porque acaba que você está fazendo todo dia, você vai ganhando prática naquilo e você vai se tornando boa e, consequentemente, vai crescendo também fazendo isso. Então, para com esse pensamento de, eu não sou boa ainda, não, eu não vou fazer isso agora porque eu sou péssima. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é: se divulgue, se mostre da maneira correta, expondo que você é sim uma iniciante, mas o que você tem a oferecer além disso. Principalmente, gente, programa de modelos é maravilhoso para isso, maravilhoso, porque cada momento você vai treinando, vai se aperfeiçoando cada dia mais, e aí chega uma hora que você vai estar ótima na sua função e você já vai estar atendendo maravilhosamente bem com as modelos que vieram te ajudar, vão tornar clientes, e você vai criando portfólio, né? Você vai fazendo fotos, vai gravando vídeos e você vai criando portfólio para você conseguir postar nas redes sociais. Uma coisa vai puxando a outra. Então não fique presa a esse pensamento, porque senão você fica parada no tempo. Você vai esperar você ficar ótima na técnica, e aí quando você estiver ótima na técnica, você vai ter que desenvolver o seu marketing inteiro, e aí você vai perder mais tempo no processo, mais dinheiro. O tempo que você era dinheiro que era para você estar colocando no seu bolso. Então não faça isso. Já comece desde já o seu marketing de forma correta, né? Respeitando os seus limites, recomunicando, né? Se você é iniciante, comunicando que você é iniciante para sua cliente, para ela também não se frustrar, tá? Porque você não vai se posicionar lá no Instagram falando que você é a mais top, sendo que você não é. Não é isso. É você simplesmente mostrar o seu serviço como ele é, tá? Tem público para todas as faixas etárias de profissão. Tem público que só gosta de ir em modelo mesmo, porque é mais barato. Então, às vezes, é o público que você vai começar a atrair, de pessoas que não podem investir mais em uma unha. Consequentemente, quando você for se desenvolvendo na técnica, crescendo, você vai começar a atrair outro tipo de público, um público mediano, que já está disposto a pagar um pouquinho a mais, receber um atendimento ali, ok. E aí você vai se desenvolvendo cada vez mais até você chegar no patamar de entregar um excelente serviço, com uma excelente experiência e atrair aí o cliente ideal para o seu negócio, o cliente que verdadeiramente paga pelo seu serviço de verdade, te valoriza e reconhece o seu trabalho. Não que as outras pessoas do início não façam isso, tá? Mas são fases, níveis diferentes que a gente vai percorrendo, tá ok? Então é isso, minhas águias. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês se identificaram com algum desses tópicos, né, que eu listei aqui. Se você se identificar, claro, como eu sempre digo nos vídeos, trate de mudar imediatamente e comece a agir. Tá? Tempo é dinheiro, lembre-se disso. E para finalizar, minhas águias, antes de encerrar o vídeo, gostaria de falar que trouxe esse assunto, que o assunto de mentalidade, né, ele tá entrelaçado com sucesso, com crescimento, então é um assunto que eu gosto de falar para vocês, que eu gosto de trazer na minha comunicação para vocês, para ajudar vocês a se desenvolverem também a mentalidade. E pensando nisso, eu resolvi trazer uma convidada super especial, que é a Sandra Santana. Eu vou deixar o Instagram dela aqui também para vocês acompanharem. E ela fala, né, sobre mentalidades para outras empreendedoras também. E eu resolvi convidar ela para a gente fazer um podcast incrível para vocês, falando exatamente desse assunto, né? Então ela vai dar a opinião dela, vai trazer dicas, né, de como vocês superarem, né, esses bloqueios, essa mentalidade e começarem a ter de fato resultados na área beauty. Então, eu ainda não tenho datas, mas assim que eu tiver datas eu venho aqui no YouTube e solto para vocês tudo certinho. O podcast vai ficar assim incrível e eu tenho certeza que vai ajudar muita de vocês, tá bom? Então meu convite está feito. Depois eu venho aqui estruturar esse convite melhor, mas eu tava tão ansiosa para contar isso para vocês que eu falei assim, gente, vou contar de uma vez que eu não me aguento de ansiedade. E aí quando eu tiver mais informações eu venho conversar aqui com vocês. Tá ok? Mas então é isso, minhas águias. Agora sim, finalizando o nosso vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube te avisar e também compartilha esse vídeo. Tá ok? Beijo, minhas águias. Até o próximo vídeo.